Continuando os nossos vídeos, nós vamos falar agora sobre a questão da composição. Nós falamos anteriormente sobre derivação, né? E agora nós vamos falar sobre a composição. Conforme eu falei lá no primeiro vídeo para vocês, a gente ia ter um momento para falar, né, sobre a derivação e a composição. Então, que fique claro para vocês. Derivação a gente assim chama por quê? Porque é uma palavra derivada daquela palavra primitiva que aconteceu quando eu acrescentei no início dela um prefixo ou quando eu acrescentei no final daquela palavra um sufixo. Por isso que a gente chama de derivação, que são palavras derivadas. Agora nós vamos falar sobre a composição dessas palavras, né? Bom, nós temos algumas palavras que quando a gente estudava, por exemplo, lá no início do ano, sobre o momento que a gente fez a revisão de substantivos, que a gente estudou substantivo simples, composto, abstrato, etc. Então agora é hora da gente voltar naquela parte do substantivo composto. Por que é assim chamado de substantivo composto? Porque é uma palavra, né, ou um nome, vamos dizer assim, formado por duas ou mais palavras. Essas palavras elas podem vir juntas ou elas podem vir separadas por hífen. Por isso são chamadas então de palavras compostas, né? E nesse processo de composição, né, das palavras compostas, nós vamos falar então exatamente isso agora para vocês. Então, por exemplo, quando eu vou fazer a junção, o que é a junção? A união, né? Quando eu vou unir duas palavras para formar uma outra palavra, essas palavras elas podem vir juntas, né? Ou elas podem vir separadas por hífen. Em alguns casos vai acontecer de perder, quando elas se juntarem, de perder uma letra, da primeira ou da segunda palavra, isso não importa, né? Ou ainda elas serão mantidas, todas as letras das duas palavras serão mantidas, né? Quando a gente juntá-las. E ainda vai ter aqueles casos de palavras que vão vir separadas por hífen, como por exemplo, a palavra passatempo. A palavra passatempo, como é que você a escreve? Você escreve passatempo junto ou separado? Tem até uma bolachinha, né? Um biscoito, não sei como vocês chamam, esse biscoito ou bolacha, se é biscoito ou bolacha, mas para mim tanto faz. Como é que você chama aquele biscoito passatempo? Provavelmente você já deve ter lido no rótulo, e lá está escrito da forma como realmente deve ser. Bom, se você lembrou, parabéns. Passatempo é uma palavra composta escrita junto, né? A palavra passa com a palavra tempo, as duas juntas. Não são separadas por hífen. Aí, por exemplo, planalto. A palavra planalto. De que forma se formou essa palavra? Essa palavra ela foi formada pelo acréscimo, pela junção, também pela união de duas palavras, que é a palavra plano mais a palavra alto. Então formou-se planalto. Mas vocês devem perguntar assim, mas prof, como que formou planalto de plano e alto? Plano termina com o e o o não apareceu ali. Não ficaria plano alto? Bom, se realmente tivéssemos que deixar o finalzinho, né, a letrinha O final da palavra plano nessa palavra, nós iríamos falar assim, plano alto, mas não é assim que falamos. E já já vocês vão entender o porquê, certo? Bom, além disso, nós temos outras e outras palavras, como por exemplo, palavras que são escritas, que são compostas, né? E elas são duas palavras que são ligadas por hífen, como é o caso de couve-flor, pé de moleque, saca-rolha, guarda-roupa e assim outras e outras palavras, certo? Então, neste momento, é isso que nós vamos estudar. Nós vamos falar sobre como essas palavras são compostas. Por que elas são assim chamadas de palavras compostas? Então, elas são chamadas de palavras compostas exatamente porque, nesse processo de formação dessas palavras,
aconteceram então a união de duas ou mais palavras para formarmos uma palavra só. Então, quem quiser, por favor, ó, aproveita aí, vou contar até 3, tira o print da tela para você ter como fonte de estudo para depois, ok? Contando. 1, 2, 3. Printou, beleza, vamos para o próximo passo. Desculpa, gente. Tá meio difícil. Por isso que eu tô com um copinho d'água aqui que eu tenho que beber água o tempo todo. Até a voz já tá falhando. Então, nesse processo de formação das palavras, a gente vai ter essas palavras compostas. Porém, todas essas palavras compostas, elas também vão ter uma classificação. Ou ela vai ser chamada de palavra composta por justa posição, ou ela vai ser chamada de palavra composta por aglutinação. Aí vamos ver quais são as palavras que se encaixam nessa classificação de justa posição e quais são as palavras que se encaixam nessa posição de aglutinação. Vejam aqui, ó. Maldizer, saca-rolha, guarda-roupa, couve-flor, passatempo. Viram que todas essas palavras aqui, elas aconteceram sem tirar nenhuma letra da palavra. Quer esteja ela junta ou quer esteja ela separada por hífen. Né? Por exemplo, maldizer. Maldizer vem da palavra mal com a palavra dizer. Então, juntou-se as duas palavras, ela é escrita junta, então formamos uma palavra só, e não se perdeu nenhuma letra da palavra. Então, aí, quando isso ocorre, nós chamamos de palavra composta por justaposição. A mesma coisa acontece com outras palavras, como, por exemplo, saca-rolha. A palavra saca-rolha também é uma palavra composta, né, por duas palavras, que é a palavra saca e mais a palavra rolha. Porém, essas duas palavras elas vieram separadas por hífen. Assim como ocorre também em couve-flor, guarda-roupa, ou ainda também na palavra passatempo. Ok? E quando ocorre a aglutinação? Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha só, planalto, aguardente, deixa eu ver aqui que eu não estou conseguindo, pernalta. Então, olha só. A palavra planalto eu já tinha falado para vocês anteriormente, quando eu apresentei aquela outra folha, né? Então, a palavra planalto, ela é uma palavra que foi formada através de duas palavras, que é o caso da palavra plano, mais a palavra alto. Então, formamos planalto. Aí nós temos a palavra aguardente, que é formada através da palavra água mais a palavra ardente. Então, formou-se aguardente. E também pernalta. Pernalta vem da junção da palavra perna com a palavra alta. Então, aí nós temos uma palavra composta por aglutinação. E se vocês prestarem bastante atenção, vocês vão ver que essas palavras, na hora que aconteceram essas junções, elas perderam alguma letra. E geralmente perde-se a letra da primeira palavra, que é a última letra da primeira palavra. E para exemplificar melhor isso para vocês, eu fiz isso aqui. Então, olha só. Né? Que é o que eu estou falando aqui agora, está bem aqui embaixo. Vamos para isso aqui, que é o que está mais recente agora, então. Então, a palavra composta por aglutinação é aquela palavra que ela é formada a partir de duas palavras que são juntadas, né? Que acabam se tornando uma palavra só. E nesse processo de formação da palavra, ele acaba se perdendo alguma letra. Então, como vocês podem ver aqui embaixo, né? Como vocês podem ver aqui embaixo, só um minutinho. Vocês vão ver que aqui eu tenho o que? A palavra, por exemplo, ó,
água ardente, certo? Quando eu juntei essas duas palavras, a palavra água mais a palavra ardente, formei aguardente, perdeu-se a letra A final da palavra água. Então formamos a palavra aguardente. A mesma coisa aconteceu com a palavra planalto. Olha aqui a palavra planalto. A palavra planalto se formou através da palavra plano mais a palavra alto. Portanto, quando eu juntei essas duas palavras, a palavra plano perdeu a sua vogal A lá do final dessa palavra. Então ficou a formação então como planalto. Então a gente suprimiu essa última letra. Ou seja, a gente retirou dessa primeira palavra a última letra que continha na palavra. No caso da palavra aguardente, perdeu A de água, o A final, e no caso de planalto, perdeu o final lá, né, que aparece no final da palavra plano. Então, quando eu fiz essa junção dessas duas palavras, foi isso que aconteceu. Então, eu vou chamar assim de palavras compostas por aglutinação quando eu junto duas palavras em uma só, e nessa junção dessas duas palavras, uma delas perdeu uma letra, por isso é aglutinação. E eu vou chamar de palavras compostas por justa posição quando nessa junção das palavras não se perde letra nenhuma. Não se perde letra nenhuma. Quer seja ela estando juntas ou separada por hífen, né? Como ocorre, por exemplo, aqui nessas palavras, como guarda-roupa. A palavra guarda-roupa é ligada por hífen, né? É uma palavra composta que é ligada por hífen. E isso ocorre porque eu juntei a palavra guarda com a palavra roupa. E em seguida, a palavra, por exemplo, passatempo, é a junção da palavra passa com a palavra tempo. Porém, juntou-se as duas palavras e não se perdeu letra nenhuma. Então, quando não se perde letra nenhuma na junção dessas palavras, para formar essas palavras que a gente tem aqui como palavras compostas, nós vamos chamá-las então de palavras compostas por justa posição. Por que é justa posição? Elas estão justas, justapostas. Não se perdeu letra nenhuma delas. Ou elas estão juntinhas, se uniu, e se transformou em uma só, ou simplesmente porque nessa união das duas palavras a gente teve que pôr um hífen entre elas duas, certo? Bom, eu espero que com esse vídeo tenha ficado mais claro para vocês, mais orientativo, e qualquer dúvida vocês podem nos procurar durante a semana, né? Ou no grupo ou no privado. Eu sugiro que vocês façam os questionamentos no grupo, porque de repente a sua dúvida pode ser a dúvida de algum outro colega. E aí a gente não fica toda hora atendendo a mesma dúvida para um monte de alunos no privado. Quando acontece isso, a gente acaba deixando de fazer outras coisas que poderia estar melhor auxiliando vocês. E às vezes manda 2, 3, 4 pessoas ao mesmo tempo, e aí não tem como eu responder no privado para todo mundo ao mesmo tempo, certo? Então, por gentileza, coloquem as dúvidas que ficarem no grupo, e aí essas dúvidas que ficam no grupo a gente vai lá e manda um áudio explicando exatamente como é, o que pode ser feito para esclarecer essa dúvida de vocês. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima semana.